Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, como todo mundo já sabe, né? Eu sou o Glauco, ele é o Júlio. E esse podcast navega onde, Glauco? Saúde, comportamento e sociedade. Sempre nesses três pilares, com muito amor, humor dos gêmeos aqui, que o povo fala, esses gêmeos são malucos. Não é, gente. A gente tá aqui para trazer informação e conhecimento de qualidade, descontraída. Que quando a gente fala de saúde, é um tema tão complexo, a gente quer descascar isso. E o tema de hoje, a gente vai começar com o som. Qual que é o tema de hoje? A convidada, Júlio. A convidada é Leila Serrazoli. Ela nasceu parteira, psicóloga por causalidade da vida, Hermes Trismegisto entrou na vida dela. As herméticas. E é enfermeira de formação e obstetra. É isso, Leila. Enfermeira de formação, parteira de coração. Aê! E o tema, pessoal, é parto, nascimento físico e nascimento emocional. Qual que é a importância de um parto? Parece simples parto, né? Papa, Alfa, Romeo, Tango, Oscar, né? Pra quem trabalha na aviação. Pai de primeira viagem, segunda, terceira, quarta, quinta, avô que vai ser colega, avô que vai ser avô, que já vai, ó, filho, filha, eu vou ter... É pra todo mundo, né? É um tema para todos. Um tema que envolve até a questão da saúde pública. Todo mundo deveria se interessar sobre esse tema, porque afinal todos nós nascemos e chegamos na vida através de um parto. Pegou? Tomou, né? Tomou. Eu já vou começar aqui, Glauco. Deixa que eu vou começar. Eu não vou nem... E essa tríade? Psicologia, enfermeira e parteira. Como é que... Como começou? Como colocar isso no balaio de um gato e mexer isso aí pra ver? Como foi isso? Pois, poderia dizer que essas três denominações que vocês trouxeram definem a mim como uma pessoa. Né? Não tem muita diferença disso que é o meu trabalho. Perfeito. E, ao mesmo tempo, é a minha vida pessoal. Uma coisa só que eu sinto que quanto mais tempo passa, mais eu me sinto integrada com tudo isso. E eu, de fato, nasci parteira. Né? Nasci com uma paixão pelas crianças, muito observadora de como os pais lidavam com as suas crianças. De certa forma, sempre tive uma atenção para defender as crianças de coisas que eu ainda bem pequena via e falava, mas puxa, isso não deveria ser assim. Mas foi mesmo quando a minha irmã nasceu, minha irmã que também é gêmea, do meu irmão. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Tem história pra A gente aguarda e vai falar de gêmea aqui ainda. É só um pouquinho, né? Depois só um pouquinho. Eu me lembro até hoje, quando a minha mãe entrou com ela. O meu irmão precisou ficar no hospital mais um tempo e minha irmã entrou no colo da minha mãe na sala e aquele momento foi para mim como um lampejo e talvez exatamente nesse momento eu tracei assim um panorama do que seria a minha vida. Então a minha irmã, a chegada dela na minha família foi a minha inspiração e eu acompanhei todos os cuidados com ela. Eu tinha 8 anos na época. Ai, gente. Então eu estava lá junto com a minha mãe, trocando fralda, dando banho também. Dando banho. E acompanhando a minha mãe nas noites, embalando aos bebês. Então, eu desde pequena tinha, de fato, essa conexão com os bebês. Mas a vida me levou a cursar psicologia, que para mim, as pessoas falam, como você? Mas psicologia e enfermagem. Tem aquela coisa, preconceito, né? Só tratar maluco, né? Exato, tipo um pica-pau. Senhor Leoso, você viu não tem nada a ver isso, né? Para mim é um tema só. Psicologia e parto fazem parte do mesmo ambiente. E eu acabei, por questões da vida, fazendo a faculdade de psicologia. Eu, na época, não imaginava que eu fosse, de fato, trabalhar como parteira, para ser bem sincera. Mas depois eu engravidei, estava no 2º ano de faculdade, e aí aquilo me despertou também. Eu falava, não, mas como é que eu quero trazer minha filha ao mundo? Né? Eu quero... onde é que eu quero ter meu parto? Né? Que já desde pequena eu já imaginava que a forma mais natural das crianças nascerem seria de um parto normal. Porque a gente está falando de algo que acontece na espécie animal, nós somos preparadas para isso. Eu falava, não, então eu também quero ter o meu parto normal. Pronto, e aí saí na minha busca de como é que eu ia conseguir fazer isso. Eu era bem jovem, eu
não tinha tanta informação, né? Há 32 anos atrás não se falava nada sobre isso, muito diferente da realidade de hoje, graças a Deus, porque hoje o tema do parto, ele tá na mídia, a gente assiste vídeos de parto, antigamente não existia nem internet, nada disso, então... Tirava foto, tinha que revelar, Exato. As minhas fotos de parto são reveladas em preto e branco. Tá? Olha só. São fantásticas, assim, eu sinto muito orgulho delas e minha filha também. Enfim, isso é outro assunto. Mas, então, em algum momento eu comecei na minha caminhada de buscar um parto da forma como eu imaginava que seria saudável para a nossa família, na verdade, porque o parto, ele é um evento da família. A gente, quando fala de parto, pensa na mãe, mas o pai, ele não vai colocar o bebê para fora. Mas o cara também vai parir, né? E eu costumo dizer aos homens que o parto, né, do ponto de vista masculino, e claro, eu não estou falando isso só a partir da minha ideia como mulher, eu estou falando isso porque eu conheço os homens, eu falo sobre isso com eles. E a imagem que chegou para nós, assim, sobre como os pais parem, imagina aquele ritual do índio, que ele é um índio jovem e ele, então, precisa se tornar um homem, né, para, enfim, participar da tribo dele. E ele vai passar um dia na floresta, tendo que se proteger lá dos animais, né? Ele vai ter que buscar comida, ele vai ter que passar a noite entrando em contato com os seus medos, vencendo todas os seus fantasmas, e no dia seguinte ele vai ter que aparecer lá na tribo. Agora eu virei homem. Então, para mim, isso é o parto do ponto de vista masculino. Você tá achando engraçado? Não, porque sabe o que tá vendo na minha cabeça? Porque, no caso, a mãe da Beatriz, ela não engordou tanto, eu que engordei. Isso é outro assunto. Não, é que eu já fui nela. Olha a minha mente dela, foi falando. Você já foi, mas eu engordei pra caramba, como é que eu vou ajudar ela depois? Né? Enfim, não foi. Comi por ela, pela Bia, na época, enfim. Talvez você viveu uma gestação, não sei, de uma forma onde a comida também teve o seu espaço, não é? Porque não é só a mãe que fica ansiosa, o pai também vai ficar, a família toda, não é? Mas, enfim, então eu escolhi ter um parto domiciliar naquela época. Não se falava nada sobre isso, mas uma parteira que nasce parteira, o único lugar que ela poderá imaginar ter o seu bebê seria em casa, né? Então, na época, eu fui atrás de como eu faria para proporcionar essa experiência para mim, para minha família, para minha filha. E foi uma experiência fantástica e ficou guardada, né, como algo que foi fomentando com o tempo, até que essa minha irmã, que foi esse bebê que trouxe esse lampejo da minha vida de parteira, engravidou. Só que minha irmã tem uma questão de saúde, e isso é uma coisa muito importante quando a gente fala do parto, né? Não é toda mulher que poderá ter o seu parto em casa. Existe uma separação entre parto de baixo risco, ou risco habitual, como é chamado hoje, e uma gestação de alto risco. E, obviamente, as mulheres que estão enquadradas dentro desse tipo de gestação, o local mais saudável para elas terem os seus filhos é dentro de um hospital. E vamos, então, né, trabalhar para que essa mulher tenha a melhor experiência dentro de um hospital. Então, a minha irmã fazia parte desse grupo de risco de gestações que não são saudáveis, se parir em casa. E eu fiquei pensando naquela época, mas deve ter alguma forma dela ter um parto tão bom quanto o meu, tão, né, que é uma experiência que eu guardo até hoje, me realizou. Sim, quero que ela viva isso também. Sim, tem essa experiência. Exato. Então, foi ela que trouxe também essa concretude para isso que nasceu, né, lá na minha infância. E ela me fez com que eu me movesse para buscar um tipo de parto que, ainda que fosse no hospital, fosse de uma forma tão renovadora como foi para mim. E assim eu entrei nesse mundo da parteria e estou envolvida com ele até o último fio de cabelo. Eu imagino. Exato. Eu estou aqui até um pouco emocionado, lembrando de uma coisa, do nascimento da minha filha. Sim. Para mim foi o dia mais feliz da minha vida, de ver nascendo. Eu sempre falo isso. E aí imagino a mulher. Eu sou o pai, eu fiquei dando risada. Eu sou o pai que fiquei lá. Chega lá no parto e realmente não tem nem ideia. Imagina. Atrapalhado, gente. Homem, né? Muito... É na hora que chega aqui. É na hora que chega. É tão bonito ver um homem se emocionar. E por isso eu falo que parto é um assunto para todos. Eu acho que todo homem
Tem que Sabe uma coisa que sai da minha cabeça, Júlia? Além de ser lógico, o dia mais feliz da minha vida também é 23 e 33. E aí eu assim com a câmera... Seu olho aberto, cristal. Até a filmagem até hoje, aquela coisa, aquele bebê. Gente, é mágico a vida, né? A minha nasceu 13 e 23. Gente, até isso. Parece gêmeos. Que coisa estranha. Você parece comigo, Nossa, deixa eu ver. Você começa a tirar espinha, né? Deixa ele na fala. Uma curiosidade do parto, que a gente tava conversando sobre a crueldade do nascimento, né? Sim. Que você fala do parto, parto, né? Nascimento físico e emocional. Estão conectados totalmente, certo? Como que seria uma crueldade nesse nascimento do parto, nesse momento? A cesárea, no caso? Olha eu sendo polêmico, aqueles, né? Sabe, nem é somente a cesárea, né? Por incrível que pareça. Só quero chamar a atenção para isso que você fala, que é trazer essa natureza emocional, que conversa diretamente com o nascimento que é fisiológico, né? Talvez a nossa sociedade, né, tão pragmática, objetiva, né, do mundo concreto, capitalista, né, muitas vezes, olha para o nascimento como algo que é físico. Né? Então, um bebê que vai nascer. Como ele vai nascer? Vai nascer, não importa muito bem. É só abrir ali a tampinha que vai sair. Abre a tampinha, vai sair, mas não, né? Assim, o nascimento, ele é muito mais do que isso. Ele precisa de um ambiente. Imagina se você é um bebê que pela primeira vez vai chegar aqui no mundo, você vai ser tocado pela primeira vez, você vai respirar o ar, que é algo... a gente se esqueceu. Olha, até me arrepia. Porque depois que sai, né, que dá aquela... Todos nós passamos por isso, né? Todos nós, mas a gente se esqueceu. E claro, a gente se esquece também por um motivo que não vem ao caso agora, mas existe toda uma ciência por trás desse esquecimento. Mas o que a gente precisa lembrar é que o parto não é só algo mecânico, ele é sim algo fisiológico, que tem até um passo a passo que se cumpre, e é nesse passo a passo que um profissional ele vai se sustentar para oferecer a assistência dele, inclusive para saber se está tudo correndo bem ou não, precisamos intervir, não, vamos esperar mais um pouco. Mas ele é, acima de tudo, eu diria, né, um evento emocional da família, inclusive do bebê. Né? Então, se a gente, por exemplo, vai entrar em contato com as nossas emoções, a gente não precisa ter um ambiente ou uma pessoa que vai acolher a você, ou a gente vai sair aí no mundo falando das nossas emoções para qualquer pessoa. Não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai ter aquela naturalidade para se expressar algo que vem de dentro do nosso íntimo, fazer em qualquer lugar na rua. Não, a gente não vai fazer isso, não é? Mas o parto é isso, gente. E talvez isso seja, né, um dos maiores deleites que eu tenho. Eu sempre fui ficcionada, apaixonada por bebês, né? Acho que não tem como a gente olhar para um bebê, a não ser que a gente tenha uma patologia, porque isso também pode acontecer. Não tem como uma pessoa olhar para um bebê e não se enternecer. Às vezes a gente olha para um bebê e já começa a falar assim, bem baixinho. E ninguém pediu para você fazer isso, mas é algo que está se movimentando na sua alma, que você olha para aquele bebê e você é convidado a ter o quê? Delicadeza. Você é convidado a... Que coisa fofa, um pepecinho, um pepecinho. A gente até começa a falar desse jeito. Né? Igual criancinha, você chorinho, pepecinho. Exato, às vezes... Então, mas isso é o ambiente do parto, né? E um evento emocional que precisa de ter o quê? Privacidade. Você está emocionado de novo. Ai, que bonito. Eu sou a Raquel, ele é a Ruth, ele é mais emocional. Eu seguro bastante. Aí depois eu vou no banheiro, eu destruo, deixa ele. A hora que ela nasceu, a primeira... A hora que abriu o zoinho, assim, o zoinho preto, assim, eu fiquei assim, caramba, agora eu sou pai, agora o bicho... Vou fazer um parênteses, aproveitando isso que você estava falando. Só via boleto, educação, a faculdade já fica... Não é isso. Tô brincando. Eu gosto de sacanear, ele não... Não, mas isso também é verdade, e é muito importante. Tá vendo? Pega essa. É muito
importante, porque, claro, eu estou aqui num papo com vocês, que, aliás, estou adorando. Quero aproveitar e agradecer a Vanessa, da Santa Cêutica. Ai, Vanessa! Vanessinha! Ai, a Vanessinha. Que há muitos anos me convida e... Tô tendo o prazer de conhecer vocês aqui. Ai, que nossa, bom. Nós muito estamos bom. felizes. Que Nossa, bom, que vai bom. ser um... eu tô aqui já, eu não vou chorar agora. Não, e ela vai pode falando, chorar. eu vou assim, só que, ó, já tô escrevendo um monte de tópico que eu quero perguntar. Mas Emoções são sempre bem-vindas. A gente deveria se educar, né? Vocês que têm filhos ainda, numa idade ainda são bastante permeáveis para a educação. Depois a gente fica duro, né? Nossa, vira... Que difícil. Mas o que eu quero dizer é que só um parênteses, depois eu volto na sua pergunta. A gente abre um monte de janela de Windows, tá? Você já sabe, né? Já tá a janelinha do Windows a gente vai Tem fechar. duas abertas, Leila? Duas janelas abertas? Duas janelas abertas. É porque eu estou fazendo essa conversa com vocês que são homens, né? E as mulheres precisam saber que o homem vive a experiência do nascimento de uma forma diferente. Ele vive, mas... Como homem. Então, Obrigado, aqueles. Obrigado. Não, você quer ver uma mulher ficar louca? É quando o bebê começa a mexer lá na barriga. Aí a mulher já quer que o homem venha ver. E o homem olha para aquilo e fala, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer com isso? Eu ponho a mão. Eu ponho a mão pertinho do manual. O que está acontecendo aí que a mulher está lá naquele... o bebê está mexendo na barriga. E que de fato é uma coisa incrível para nós. Acho que vocês podem imaginar o que é um bebê mexendo dentro da nossa barriga. Eu penso, quando eu vejo o grávida, eu fico assim, como deve ser essa experiência? Eu não vou ter. Essa experiência eu não vou ter. Não vai ter. Não vai ter. Eu acredito. Nem empatia. Você pode ter empatia, o que for, não vai ter. Eu acredito que deva ser algo... Vou usar agora... Inefável. Inefável. Agora é indescritível, verbalmente, humanamente impossível. Exato. Nossa. Exato. Nossa. E aí o que acontece? A mulher muitas vezes, né, tem a expectativa de que o homem vá viver a experiência que é nossa, da forma como a gente vive. E você falou, nossa, agora que eu tô vendo o olho da Helena, gente, a menina é de verdade. É isso que acontece. Exatamente. Quando a bebê se torna algo concreto, que já é concreto para nós quando o bebê tá na barriga. E sim, os homens pensam o quê? No boleto, quanto que vai depois investir na educação dessa criança. Dá o melhor ambiente. Como é que é, qual hospital, que lugar que né? Exato, e muitas mulheres acham assim, nossa, que horror, né, tá pensando nisso. Mas não, isso é cada um na sua função, que depois vai se complementar, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Como os homens vivem a gestação, como as mulheres vivem a gestação. Porque vocês falam, o cara é frio, nossa, olha, ele nem foi... Mas não é, ele tá com Só pensa em dinheiro. Não é. Mas o homem também é pouco orientado nessas questões. Sim, A mulher também é. Falta orientação para a mulher. Na verdade, o homem ele começou a ter um espaço, né, no ambiente do nascimento muito recente. A gente está falando de um bebezinho que está engatinhando. A lei é de agora, se não me engano, de 1991, se não me engano. Nossa. Depois nós podemos checar, porque estamos no ar, não podemos falar uma coisa E a Giovana ali, ela vai cobrar a gente. Cadê o link que a Leila fala? Giovana, vai ter o link. Fica tranquilo. A maioria dos nossos pais não entrou numa sala de parto, ficou lá andando, que é aquela imagem que a gente tem do homem, né? Andando de um lado lá para o outro. Então, é uma coisa muito nova. E, infelizmente, isso também acontece até os dias de hoje no hospital, ainda que tenha uma placa muito grande falando dessa lei, onde a mulher tem o direito de ter o seu acompanhante. E, infelizmente, o que eu vejo, e, infelizmente, também isso está muito relacionado à classe social, porque se chegar um cara bacana, ele vai entrar para acompanhar o parto do seu filho, e eu já vi uma e outra vez uma pessoa mais simples, que talvez não tenha uma orientação, não saiba que existe essa lei, e ele é rechaçado, né? Meu Deus. E ele vai ficar de fora. E, assim, voltando à sua questão da crueldade, uma crueldade separar uma família no momento do nascimento. Então, uma instituição, obviamente, que ela precisa ter as suas leis, os seus protocolos, a sua forma de como vai funcionar, mas talvez nós precisamos rever, né? Como é que um hospital hoje ele poderia criar uma condição para que a família ficasse juntas do começo até o fim do parto? Porque depois essa família ela vai criar um vínculo diferente. É muito incrível
ver a transformação, né, de um homem, por exemplo, que viu a sua mulher em trabalho de parto, né? Eu não faço apologias sobre parto normal, sobre a cesárea. Eu nem gosto de criar essa polêmica em relação a esse assunto. Ela tá falando isso. Não pessoal, ó, já vou aproveitar, né? Vai. Você que tá chegando aí, se não tá inscrito no canal, já se inscreva. Deixa uma curtida pra gente. A gente se fala, sentar o dedo no like. Cumprimenta, mandou. Se você se conectou com esse assunto, por favor, ou pensou em alguém falando, nossa, essa pessoa precisa escutar. Aliás, gente, saúde pública. Quando falar, é um problema de saúde pública. Falou saúde pública. Você tá no sistema, tá? Não se esqueça disso. Mano, a gente tá nesse todo sistema, mundo tá nesse ecossistema. Então é muito importante. Olha, peço a gentileza, se for deixar algum comentário, não deixe em letras garrafais, escreva, fica à vontade, é muito importante pra gente crescer. Mas escutem o que ela tá falando. Isso é muito, mas muito importante, porque isso tem um impacto social muito grande, muito grande. Então não se trata de ficar nessa coisa que contra ou a favor do parto, o que é melhor, o que é pior, não. Se trata de que o parto é um evento da família e a família deveria ficar junto nesse momento para que a mãe pudesse ser apoiada. E eu estava dizendo que um homem, quando vê uma mulher passar por essa experiência, ele vai olhar para ela de uma forma completamente diferente. E esse pai que viu toda a superação que a mulher passou no trabalho de parto, porque o parto é uma experiência de superação, senão a gente não falaria com uma experiência difícil que a gente passa, isso daqui foi um parto. Então, sim, o parto... Isso aqui foi um parto. Parto para conseguir. Sim, gente, parto é isso. E é também por isso que ele precisa o quê? Ambiente, apoio, privacidade. Ele precisa de uma estrutura que vai proteger aquela família para que ela possa deixar com que com que o corpo dela passe pela experiência, porque, nosso corpo sabe parir. Eu tô imaginando. Exato. Então, a crueldade vem em partes disso, né, dessa quebra da família, dessa impossibilidade, muitas vezes, né, do homem fazer parte, até emocionalmente falando, né, é uma tarefa do homem oferecer a contenção para uma mulher. Que sim, gente, uma mulher em franco trabalho de parto fica louca. Você falou, né, que a mulher até chega... Sai daqui! Você tá comentando? Tira esse médico daqui! Tira esse médico daqui! Tira esse cara! Aí às vezes é o pai. Tira esse cara! É o mago? Quem que é esse aí? Não, é o pai. Calma, é o pai. Tranquilo. Eu cuidei de você até agora. Às vezes a mulher quer pôr o pai pra fora também. Mas, ela quer, na verdade, ela quer xingar alguém. Então é melhor você xingar o seu marido do que você xingar uma outra pessoa, né? Então... Eu ia falar sobre a experiência que eu tive, se é considerado uma crueldade de nascimento, né? Teve toda a parte de burocracia, foi na consulta de rotina, teve um atraso, ela demorou bastante, chegou bem tarde em casa, chegamos no hospital, toda aquela coisa. Ele falou, olha, tá com o cordão enrolado, tem que fazer um exame e assim, tem que fazer a cesárea. Aí eu olhei pra ela queria parto normal, já desabou, o médico não tinha o semblante dele, não tinha expressão. Tá, doutor, mas será que dá tempo de ir buscar? Porque eu fiquei assim, falei, gente, o que eu faço? Ela, uma cachoeira. Eu falei pra ele, falei, dá tempo de ir em casa, inocente, né? Buscar as coisas dela, porque sempre via, né? Tem até uma aula nos hospitais, às vezes, para orientar o pai e a mãe, mas bem dá, você recebe o certificado bonitinho para colocar em algum lugar. Mas aquilo ali foi muito estranho. E aí, tá bom, ela entrou, eu fui buscar as coisas bem rápido, voando, chego, ela já tá quase no... Já estava na sala do parto. Já estava... Me deram um avental pequenininho, já não servia. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Procuro desesperado, chego com a câmera. Você não pode tirar foto, você não pode fazer não sei o quê. Eu falei, gente... Então foi uma coisa muito... Sinceridade, eu fiquei meio... É isso um parto? Exato. Ficar meio perdido, sem saber o que fazer. Então, eu diria... Eu tô resumindo assim, mas foi bem... Que eu fiquei assinando papel de plano de saúde na época, e não sei o que, vai pra lá, vai pra lá. Falei, gente do céu. E liga pra médica e faz... Eu vivi isso, uma crueldade eu primeiro sinto muito que vocês tenham vivido isso como família, porque o nascimento, o que eu defendo, ele poderia acontecer de uma forma muito diferente. Um bebê, para se sentir convidado a entrar no mundo,
puxa... Convidado, que lindo. Convidado. Eu acho que ele precisaria de outra coisa, né? E não esse estresse, né? Porque, veja, um bebê que nasce num estresse, ele já se sente tão sobrevivente que ele vai ter que lançar mão de comportamentos como nós, por exemplo, numa situação de risco. Mas, então, nascer na vida, entrar na vida é arriscado? É essa a memória que vai ficar impressa na vida do bebê? Que... Puxa, a vida não é só isso, gente. A vida tem coisa linda, não é? Tem pessoa bonita mesmo, gentil, tem tanta coisa interessante, mas a gente vai entrar e vai ligar a nossa tomada nisso, né? Nesse mundo caótico, nesse mundo de estresse, nesse mundo que é o quê? Cruel. E, claro, eu também quero ter muito cuidado, né, para comentar essa experiência que você traz aqui, porque eu não estava lá. E, de fato, muitas vezes... quando a gente... Eu estou contando bem assim, bem tentando ser pragmático, porque quero aprender com você, né? Claro. Talvez solte algum detalhe ali com mais drama. Não, mas talvez. eu canceriano, eu senti isso. Eu virei o Brian com o carro, rapaz. Eu tive porque, por exemplo, a minha experiência foi diferente. Pra pegar... Calma. Foi tranquila, minha experiência foi diferente. Tinha 2 cachorros internados na noite, um liberou, outro não. Mentira, não foi nada tranquilo. O meu? Não. O meu foi. O meu foi. O meu. Calma, vocês trocaram de lugar. Não, ele é o Glauco. Faltou alguns elementos aí na história. Eu tinha 2 cachorros internados e um tinha sido liberado. Eu falei, gente, e um faleceu. E um faleceu 4 dias depois. Então veja, eu não estava lá para ver, não é? Então, a gente quando não está num ambiente onde foi feito um diagnóstico, né, de um médico, de um profissional da saúde, a gente tem que falar, poderia ser verdade mesmo. Mas se a gente pegar as histórias que a gente ouve no Brasil, eu diria que, infelizmente, e muito provavelmente o que você viveu não era verdade de fato. E tem até um filme, um documentário que eu recomendo a todos assistam, que é o Renascimento do Parto. Ele, se não me engano, foi há 10 anos atrás que ele foi ao ar em cadeia nacional no cinema, gente. Olha, foi de fato uma revolução. Talvez não para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, né? E não escolheram assistir esse documentário no cinema, mas a gente que é da área da saúde foi um antes e um depois desse documentário. Por quê? Tem até um ator muito famoso que... eu não me lembro o nome dele, mas ele teve assim uma participação muito especial, né, nesse documentário, porque ele justamente começou, né, nessa vibe da denúncia daquilo que todo mundo achava que era normal. Circular de cordão. Isso, tem que é o exame do cardiotocografia. Isso, exato. Então, esse documentário foi um marco justamente porque trouxe à tona, né, através de uma cadeia nacional, no cinema, através de uma pessoa, um artista respeitado, e ele foi falar da própria experiência dele. Talvez até o final da nossa conversa eu vou lembrar o nome. Você tem que fazer esse exame. O quê? Que exame? Trava-língua? E ela, não, faz e vai lá e volta. Isso. E faz e vai e volta. E a gente faz mesmo esse exame. Ele é importante em momentos específicos do pré-natal, em sala de parto a gente faz também esse exame, mas infelizmente a leitura e o que é passado para os pais nem sempre é 100% real. Mas, de novo, eu digo, eu não sei, eu não vi o cardiotoco né, da sua bebê, não posso dizer isso, mas se a gente abre um pouco mais os nossos ouvidos e começa a ouvir a história do vizinho, da amiga, da tia, você fala, olha, não, o bebê é muito grande, não vai nascer. O bebê é muito pequeno, também não vai nascer. A mulher é muito grande, nossa, a bacia, não sei o quê. Aí você fala, não, mas parece que tem já um cardápio, né, de situações que estão impedindo essa mulher de realmente ter o bebê? Será que isso é mesmo verdade? Né? Então, não sei, mas é uma pergunta que todos nós devemos nos despertar para isso e, de repente, procurar uma outra opinião. Né? Até uma coisa muito bizarra, né? Que no seu caso parece que foi mesmo rápido, né? Que aconteceu. Foi rápido, só que também teve a consequência depois, porque a esposa começou, na época, a buscar a informação, era mentira. Olha isso aqui. Exato, aí ela começou a se autocobrar, me cobrar também. Eu falei, mas também nós dois começamos a entrar em conflito, entendeu? As pessoas não sabem disso, né? Na verdade, nesse sentido, nós somos vítimas de um sistema, né?
nós somos vítimas de um sistema. Então, mas por isso que a informação é a coisa mais importante que existe. Que bom que a gente está aqui com você para esclarecer. Exato. Que eu ia perguntar logo em seguida, eu ia perguntar, e aonde os pais podem buscar essas informações? Olha, hoje em dia existem muitos grupos, né, que se ocupam arduamente, né, e até voluntariamente, porque o parto é uma causa para nós, não é só o nosso trabalho, né? Aliás, eu já digo, se você entrar no mundo do parto pensando só em dinheiro, você vai durar muito pouco, porque você não aguenta. Você não aguenta a pressão, você não dá conta da exuberância da mulher no trabalho de parto, e você não dá tempo de um pai que, de repente, porque se informou, vai querer conversar com você. Então, não é que a gente vai querer ser médico, longe disso. Porque, aliás, é o médico aqui? Aliás, para estudar, para você se formar médico, gente, você tem que estudar muito tempo, então isso tem o seu valor, né? Isso é uma coisa mesmo a sério, né? Mas é o seu filho que está nascendo, então será que a gente não tem o direito, no dia que o nosso filho está nascendo, da gente questionar, não para brigar, porque, de novo, eu digo, o dia do nosso filho nascer não é para você brigar. Não é. É para você o quê? Ser confortado naquela dúvida que você tem, para que você possa apoiar a sua mulher e depois receber o seu filho. Sim. Levando para ele o quê? Uma esperança de uma vida que precisa ser melhor, porque senão o bebê não quer nascer não, gente. Não quer? De novo, ambiente. E aí, sim. Não, vai. Não, do ambiente você tem a casa de parto, né? Tem casas de várias hoje no Brasil. Deixa eu só, antes dessa... Fica à vontade. Nem vou tirar... Não, fala você. Você falou que as mulheres... A gente estava conversando aqui. Uhum. As mulheres iniciam com o pensamento de ter o parto normal. Isso. 90%? 90%, quantos mais? Dá uns 70%, 75%. Da última pesquisa, que já é até bem velha. Uhum. Isso é um assunto que mereceria uma nova pesquisa, né? Então, 75% é muito para mim. Né? Elas iniciam o seu pré-natal desejando, ou a menos querendo conhecer sobre o parto normal. É uma coisa interessante. A mulher pode nunca ter pensado sobre isso. Ficou grávida, os assuntos vão aparecer. E aí você vai encontrar o quê? Outras amigas grávidas, aquelas que já tiveram aplicativos, filho. Influencer. Não. E aí você começa a se interessar pelo assunto e hoje você busca, você encontra, não é? Então aquela mulher que nunca tinha pensado sobre isso, ela vai falar, não, mas como é que um bebê nasce mesmo? Nossa, parto normal. Parto normal. Parece que isso é mesmo normal. Senão teria um outro nome, não é? Então... a maioria das mulheres começam o seu pré-natal. Com parto normal. Normal. É igual videogame. Normal, hard. Normal. Vamos no normal. E ao longo da sua vivência do pré-natal, elas são desestimuladas, a maioria das vezes, pelos próprios profissionais. Né? Lembrando que muitos de nós já fomos vítimas da crueldade quando nascemos. Então, é algo em cadeia. Se a gente é vítima de crueldade, provavelmente um dia a gente vai exercer também a crueldade. O impacto lá que a gente tá falando. É assim que funciona. Paulo Freire já falava sobre isso, não é? Assim, as pessoas que um dia sofreram o mal, sofreram a sua enfim, elas vão um dia também, quando se inverte a cadeia, né, elas também vão passar por isso. Então, voltando, o que eu estava falando? Não tem problema, a gente volta. Você estava falando aqui da crueldade, do impacto social dessa da porcentagem que elas isso, das mulheres começam com o pré-natal, são desincentivadas pelos profissionais, pelos próprios profissionais, inclusive enfermeiras como eu, porque eu sou parteira de coração, mas eu estudei, sou enfermeira, obstetra, fiz minha especialização, pronto. E também, gente, a gente não pode deixar isso só na mão dos profissionais, a gente tem que lembrar que a gente vive o quê? Numa sociedade, numa cultura que esqueceu o que é um parto. Esqueceu. E às vezes a gente nasceu numa família, todas as mulheres nasceram de cesárea, virou um tema que ninguém mais nem fala sobre parto normal. Então,
como uma mulher vai ter chance de escolher um parto normal se ela já vive numa sociedade que há décadas nasce todo mundo de cesariana? Eu agendo e aquilo lá é uma coisa que... Não, então isso não é para mim, porque, nossa, todas as mulheres da minha família tiveram cesárea. Porque você é diferente, né? Exato, e aí a gente entra num outro tema, poderei um dia vir falar sobre isso, qual é o impacto da gente quebrar com algo que é a cultura da minha família, porque pode ser que eu me sinta excluído da minha família e, no fundo, todos nós temos o desejo do quê? De pertencimento. Perfeito, perfeito. Então, para pertencer, muitas vezes, a gente vai aceitar aquilo que é o status quo da nossa família, porque a gente tem fome de amor, a gente quer pertencer. Para que ser diferente? Eu posso ser banido do grupo. Minha pau. Então, então é melhor fazer isso mesmo, não é? E claro, né, assim... A maioria das pessoas que falam sobre parto falam coisas muito terríveis. Então, aí, de repente, você está lá, né, toda... Não, vou ter parto normal, porque é um evento normal. Aí você vê no YouTube aqueles vídeos lindos, né? E o parto é lindo mesmo, mas eu sempre falo, cuidado com o que vocês... Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. E o quê? Edição. Os vídeos são editados, assim... Eu acho que um dia a gente poderia, né, sei lá, fazer uma gravação mesmo de um trabalho de parto, onde aparece a mãe, talvez ela vai vomitar, ela vai ficar com aquela cara feia, né, vai ficar descabelada, não é só tudo tão bonito assim como aparece, né? Montada no cilhão, né? Então... Na produção hollywoodiana, não vai. Um monte de filtro. Não. Camada por camada... E tem mulher que fala assim, não, tem aquele parto normal, aquela coisa horrorosa. Tem gente, isso também. E o parto é tão bonito. A mulher naquela posição, não acho tão bonito, o bebê saindo. Gente, é um ser humano, nós somos humanos, nós somos sapiens. A gente distorceu a imagem do parto, porque a gente tem um olho que é um olho muito concreto. A gente está olhando um evento concreto, a gente não está olhando para o entorno daquele evento que está explodindo de emoção. E quando eu falo emoção, não é só coisa bonita, é tudo. É aquela vida ao vivo e a cores. Vendo aquilo, deve ser uma tensão, deve ser... tudo. Minha mulher vai ficar bem. É tudo. Meu filho vai nascer, como é que... Você falando, eu tô tentando imaginar. Eu tive uma explosão Exato. de sentimento. No dia eu tive um bicho louco. Não Parecia o clipe da Katy Perry lá, Firework. Foguete pra tudo que é lado. Meu Deus, se ela não nasce. Ai, meu Deus, Aquelas eu perdi explosões. Exato. Louco. E aí, depois que termina, não vai ser... Não, aí começa second round, né? Second round, mas isso é depois. A gente tem... Vamos ficar aqui ainda, Glauco. Guarda isso daí pro lado. A gente tem aquela fração, gente, que vale tudo na nossa vida, não é? É um imprint para nós. Eu vejo, nenhuma pessoa entra nesse ambiente e sai da mesma forma. Então, já que é algo que cria um imprint desse nível, será que a gente não tem que fazer uma coisa melhor com o nascimento, gente? Uma chancela, grava, né? Grava. Engrama, né? Exato. Gravou. E você, adulto, você também, vocês sabem do que está gravado. A criança também vai receber um imprint, só que ninguém está olhando para o que vai ficar gravado no corpo do bebê quando ele está nascendo. Então, o que a gente está fazendo com o ambiente do nascimento? Tem até uma curiosidade. Adorei. No O ambiente que nós estamos já no fazendo com o ambiente do nascimento? O que nós estamos fazendo com o ambiente do nascimento? É isso. Ambientes, pegar de novo lá o Kurt Lewin, o psicólogo alemão, que falava, né? Forças impulsionadoras e restritivas. Que ele trata, acho que a fórmula é pessoa igual... Pessoa mais ambiente, né? O comportamento. Então, o ambiente afeta a pessoa, o grupo, um indivíduo, né? Influencia. Sim. Então, aproveitando esse afetar no ambiente, se nesse ambiente que não está preparado no nascimento, vai ficar gravado no futuro? Fica. Fica. Para sempre. E é muito interessante, existem estudos, né, da psicologia pré e perinatal. Posso vir um dia falar sobre isso? Meu Deus, gente. Meu amigo Manuel também, que é um assunto fantástico. Vanessinha, Giovana, dá uma ligadinha, dá uma ligadinha, Vanessinha, para ler ele já agenda. Vamos lá. Sim, porque se a gente olhar para a nossa vida como adulto,
A gente que tem o olho treinado para isso, você sabe exatamente aquilo que a pessoa está patinando na vida. Você faz lá uma retrospectiva e você vai chegar aonde? A gente vai chegar, gente, sempre no mesmo lugar. Na concepção, na gestação, no nascimento, na vida até os 3 anos, que é quando a gente estaria pré-formado para ser um adulto em potencial. Concepção, gestação? Concepção, gestação, nascimento e até os 3 anos de idade. E se você quiser um dia ir mais fundo ainda, existe algo chamado pré-concepção. Pré-concepção. Mas esse é um assunto muito polêmico, talvez é melhor não trazer ao ar, assim, logo de início. Senão o povo vai pôr aquelas ponto .40 da Senão já vai... vamos acabar com a nossa vida. Nossa, é a redação do Enem pra lá, pra cá. E não vai adiantar nem falar assim, sem coração peludo. Vão jogar tomate pelo comentário. Aquele gêmeo é possuído, alguma coisa assim. Vamos deixar isso. Deixa pra lá. Um dia, porque, na verdade, se a gente se ocupar com concepção, gestação, nascimento e 3 anos, pronto, a gente vai ter um panorama muito diferente. E esse talvez não, com certeza esse é o meu legado de hoje, que é não só estar presente no momento do parto, mas é começar um pouquinho antes, né, com essa família. Porque senão, gente, ir contra um sistema, né, porque a gente está nadando contra um sistema, né, quando a gente está querendo algo que não acontece, porque não... Quer dizer, lembrem-se, nós somos o 2º país que mais faz cesarianas do mundo, não é? E se a gente olhar para o nosso lado, a gente vai ouvir o quê? A crueldade no nascimento estampada, em tudo. E não é só com o bebê, o que aconteceu com você é uma crueldade. Não é? Então, como é que a gente vai começar a vida dessa forma? Para isso, né, o que eu penso que seja necessário e importante é que a gente faça um trabalho de educação com as famílias, para que a gente... primeiro, cuide da nossa saúde, não só física, porque cuidar da saúde física já é algo que muitos de nós estamos considerando já há décadas, não é? Mas e a saúde emocional? O que a gente precisa... O que a gente precisa aprender para ser pai e mãe? O que a gente precisa superar das nossas questões emocionais para que na hora lá que a gente está olhando o bebê, a gente seja de fato um adulto e não uma criança regredida, porque é isso que acontece do ponto de vista emocional, que o seu bebê chora de um lado e você está chorando de outro. E se você está nesse estado emocional, percebe que o bebê fica sozinho? Uhum. Você não consegue ver nada. Não, você mal está dando conta Eu percebi. Sim, mal está dando conta das suas. Que nem, não foi ela que me cobrou disso. Eu fiquei me cobrando. Caramba, eu permiti. Como que eu deixei? Eu fiquei bravo comigo. Como que eu deixei trabalhando na área da saúde? Por que que Exato. Né? Sim. Então é uma realidade que merece muita atenção, porque a gente está falando daquilo que é chegar na vida. Então, se você quer chegar na vida, chegue de uma forma saudável. E, claro, se nós, como pais, né, como adultos, começamos a pensar melhor nisso para oferecer o melhor para o nosso filho, a gente também vai ser uma pessoa melhor. Então, filhos, para mim, são isso. Dá trabalho, a criança chora, você se dedica a ela, depois ela vai casar com uma pessoa que você não gosta, vai escolher uma profissão que você fala... Sério, você foi pra esse lado negro da força, pra você, meu Deus. De helicóptero, de mecânico. Por que você foi trabalhar no ramo da saúde? Eu falei, não sei, então, mas foi causalidade da vida também, nossa, né? Teve um amigo meu, Pedro, JJ, fala JJ, que um dia a gente tava batendo um papo, ele tava falando sobre uma matéria que ele... falou sobre filhos indesejáveis. Que as pessoas não se conhecem, aí casam, têm filhos por... eu quero ser mãe, o primeiro príncipe que aparecer, eu quero casar. O alarme tá tocando. E ele falou o seguinte, até cobrando você, viu, Pedro? Que ele falou que me mandou até hoje, esse link. E ele falou que os pais, quando se separavam, não se autoconheciam e às vezes aquele filho ficava meio que... não foi um desejo, a gente não planejou do jeito que eu queria, não me conhecia. Agora eu quero ficar solteiro, curtir a vida e o filho... Sim. Tem... Assim, eu aprendi faz uns 20 anos que eu sou, né, tô na área da saúde como parteira, talvez uns 25 como terapeuta. Eu aprendi uma coisa muito importante, que é desenvolver o não julgamento.
Desenvolver não julgamento. Não julgamento. Perfeito. Então, às vezes a gente ouve uma coisa e a gente já sai logo, né, detonando e já vai julgar a pessoa. Então, eu sempre tomo muito cuidado quando tô falando mesmo a sério. Quando eu tô na mesa do bar, aí eu falo mesmo que... Vai embora. Vamos lá. Mas assim, quando eu tô nesse lugar de falar como profissional, eu tomo muito cuidado de não julgar as pessoas, porque, de fato, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Inclusive com os nossos filhos, com as nossas escolhas, né? Então, isso é uma coisa. Agora, se a gente pegar do ponto de vista do que é o ambiente, de como que a experiência dos pais, não importa se conheceram há um mês, ou nem se conheceram, um banco de esperma, ou deu a louca lá, não, eu quero ter um filho amanhã, vai conceber, né? Se a gente pegar a importância daquilo que são imprints que já vão ser impressos no corpo do bebê desde o início, a gente está falando, né, de uma história que vai começar uma vida a partir de algo que talvez não tenha muita substância. No fundo, tudo pode dar certo, porque nós somos seres probabilísticos. Tudo pode dar certo. A gente pode pegar, por exemplo, uma família que planejou uma criança, sei lá, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, se perderam, não é? Mas a chance maior, muitas vezes, né, da gente não ter um bom resultado, se a gente não se preparou para aquilo, né, para a concepção, não amadureceu e, principalmente, né, não colocou a criança como um objeto do seu desejo. Né? Nós somos livres para ter nossos desejos, mas, então, a gente está tendo um desejo que envolve uma outra pessoa, que tem uma vida pela frente. Então, será que é mesmo assim que eu devo começar a história, né, de uma criança? Então, eu falo isso, não quero criticar ninguém, de novo eu digo. De certa forma, eu também aprendi a ver que muito dessas histórias que a gente fala, olha só, aquela fulana fez aquilo, meu Deus, né? Então, primeiro, nós não temos o direito de fazer isso. Aí nem conheci, já engravidou daquele loucão lá, aquele cara. A comunicação não violenta, não julgar. Não, a gente não vai fazer isso, claro, né? Até porque a gente está falando, quando eu olho para uma pessoa que muitas vezes faz uma escolha que é difícil até para a própria pessoa, a gente está falando, do meu ponto de vista, de uma pessoa que já é vítima de uma configuração que não permitiu a ela, talvez, uma escolha mais consciente. E quando a gente fala de escolha consciente, a gente não está falando de certo ou errado. A gente está falando de uma escolha consciente. Então, qual é a consciência que a gente quer ter quando a gente está tratando deste assunto, que é, né, perpetuar a espécie? Que tipo de pessoas a gente quer ter no mundo? A gente quer ter pessoas que, né, eu vejo tanto isso, nossa, é uma faca no peito para mim, de crianças que têm que crescer já independentes, que não pode ter a sua mãe em casa. Porque imagina, uma mulher vai ficar em casa hoje, ela não vai trabalhar. De novo eu digo, né, as mulheres hoje precisam trabalhar, nós vivemos num século onde não dá para uma mulher ficar em casa all the time, até o fim. E aqui é só alta performance, né, esse mundão velho, aqui é só alta performance, Júlia. Todo mundo alta performance, não pode errar. Exato, mas será que a gente pensou na mãe que precisa alta performance? Se ela olhar realmente para aquilo, que ela se conectar com a maternidade dela, será que ela quer voltar a trabalhar com um mês? Às vezes eu ouço a mãe dizer assim para mim, de novo eu digo, eu sempre respeito. Não, Lília, se eu ficasse em casa e não voltasse a trabalhar um mês depois que meu bebê nasceu, nossa, eu não seria eu seria uma péssima mãe. Eu posso dizer, eu compreendo, mas será que essa mãe teve oportunidade, né, de ser cuidada para se despertar para a importância de cuidar de um bebê que é inocente, indefeso, vulnerável? Será que se a gente pudesse voltar na nossa vida de bebê, a gente ia querer ficar longe da nossa mãe?
Não é? Não ia. Eu acho que não. A gente vai querer ficar lá no berço, chorando pra aprender que a vida é assim. Mãe, vem aqui, me pega no colo. Então. Fala assim, mãe, vem aqui. Ô, mãe. Deixa esse gêmeo de lado agora, sou eu. Pega a mamadeira aí. Agora é minha vez. Quero ovo maltine. A minha avó dava mamadeira pra ele 2 vezes e eu morrendo. Esse menino não para de chorar. Ganhava no grito. Mas Uma curiosidade, eu falo às vezes isso pro... O povo fala assim, hoje ele tá falando isso. A mulher, ela... A carga é maior pra mulher. Da maneira como a nossa sociedade está estabelecida, sim. Mas poderia ser diferente. Dá pra dividir esse... Dá para compartilhar. Dividir também não é bom. Às vezes eu vejo as famílias fazendo isso. Deixa eu corrigir, dividir não. É muito se vê. Compartilhar, que a gente tá no mundo de compartilhamento. Poder, isso é. Às vezes aparece um casal para uma terapia de casal. E aí eles falam assim, não, porque a gente divide as tarefas. Segunda, quarta e sexta eu fico com um filho. Terça e quinta e sábado quem fica é o outro. E aí eu falo, no domingo vocês brigam, né? Porque vocês não sabem conviver juntos. Então, como que a gente vai fazer isso? Divide. Se eu ficar junto com você, eu vou sair na porrada. Então, até isso, né, é uma experiência que a gente precisa pensar melhor. Então, a carga é... Claro, que a gente está doando o nosso corpo, né, gente? Doar o nosso corpo para construir um bebê, a carga é maior. Por isso que eu falo que a carga... Vai parecer o Bino lá, carga pesada. Não, eu pensei a mesma coisa. Não, eu vi isso, é carga pesada. Carga não. Não é a responsabilidade, não é carga, mas é um... O bebê fica mais com a mãe. Isso. Desculpe. O bebê fica mais com a mãe... até o 3º ano de vida, é uma relação muito simbiótica com a mãe. Se tudo dá certo e a gente não vivesse uma sociedade como essa, o bebê, a criança pequena, 2 anos e 8 meses, 3, ela vai se apaixonar completamente pelo pai. Ela não vai querer a mãe, ela vai querer só o pai. O pai vira um Deus para ela. Isso biologicamente também eu acho uma imagem muito bonita, porque se a criança nessa idade, ela vai se afeiçoar ao pai. E é o pai que faz tudo, é o pai que vai resolver o pijama, escovar o dente, e levar para a escola e tudo, se a criança vai para a escola, claro. E a mãe está o quê? Liberada para receber o outro bebê, se é o plano da família para receber um outro bebê. Então, biologicamente... né, e a biologia não anda separada da psicologia, do lado emocional, o plano, gente, é muito perfeito. E aí, então, essa criança é de quem? Do pai. O pai vai sustentar essa criança emocionalmente. E vai fazer o quê? Pegar a criança pela mãozinha e mostrar o mundo de fora de casa para ela. Essa é a função do pai. A mãe vai ficar em casa fazendo o quê? Aquelas coisas chatas, que até no dia que você tá de mau humor, você fala, eu sou uma bruxa, tudo, né? Uma coisa chata pra mim, porque eu tenho que mandar escovar o dente, lavar a mão, dobrar o pijama. Sobra pra mãe, essa parte chata sobra pra mãe. Sobra pra mãe, mas é a nossa tarefa, a gente tem que, assim... Como é que é? O manual da mãe tem essa parte, você vai ficar se... Que a gente às vezes vê na internet, né? A gente já comentou sobre isso. Tem mães que põem como um sofrimento, porque eu sei, porque eu vi, é realmente desafiador demais. No momento que você vê o cansaço, é mamar. Você vê a mulher dormindo, a criança fala, meu Deus do céu, ela dormiu. Você corre ali pra pegar. Paga a segurança, né? Exato. Porque corre, vira Jedi pra pegar, pra não deixar cair. Mas eu vejo muitas mulheres, às vezes, colocando como se fosse um... eu não tenho ajuda, não sei. Isso. E muitas não têm mesmo. Não, então, fato. Isso é fato, gente, né? É fato, porque aí a gente cai um pouco nisso que você trouxe, que o peso da mulher é maior. E se a gente pegar uma sociedade onde não existe essa integração... E eu não estou criticando aqui não na mulherada, só mencionei isso, mas por que será que esse... Realmente é porque acaba ficando um fardo mesmo, porque aonde é que está o homem nesse contexto do nascimento? Não, o corpo da mulher, ela vai parir lá do jeito que ela quiser, não, é sua mulher, é seu filho. E é uma orquestração de hormonal, imagina. Total. Explosões hormônios dentro. Um grande evento, né? Porque a gente já aprendeu aqui, é um grande evento. Gente, é um grande evento. E para fazer juntos, porque o parto é um evento familiar.
E aí depois você tá lá no segundo, né? No segundo round, como você falou. Que aí depois tem toda essa demanda. Então, uma mulher que tem o apoio do homem para fazer essa tarefa que é tão dispendiosa, ela vai fazer melhor. Porque ela tá se sentindo apoiada. Tem então, segurança aí claro. apoio. Mas não tem aquela mãe que, por exemplo, assim... Não, deixa que eu vou fazer. Deixa que eu vou fazer. E começa, tipo, evitar o... sai das... Deixa que... Você não sabe fazer. Deixa que eu faça. Tem também. Tem isso, né? Tem também. E aí é que eu digo que talvez falte uma educação para a vida parental. Não tem nada hoje um curso. Tem muita coisa, você tinha me falado aquela hora do uso. Tem muito grupo, tem muito curso, né? Tem muito trabalho hoje, graças a Deus, né? De educação parental. Tem muitos profissionais trabalhando para isso, mas ainda é um tijolo, uma sementinha. Mas quem conhece vai colher os frutos disso, porque para ser pai e mãe a gente também tem que se preparar. E eu não acredito que o ser humano é malvado, ruim, que os homens querem ficar de fora, né? Ou as mulheres querem só tirar o homem só porque ela acordou naquele dia, estava de mau humor. Não. Uhum. É porque não existe uma compreensão sobre papéis. Né? Compreensão de papéis. Não existe uma compreensão de papéis. Então, para uma mãe ficar no seu papel de amamentar o seu bebê em livre demanda, o que significa isso? Né? Que ela está nessa função de dar o seu alimento, que não é só um alimento físico. Uhum. Né? Não é à toa que o bebê, quando nasce, ele enxerga nessa distância de mais ou menos uns 30 centímetros e ele busca o olhar da mãe. Por isso, gente, um outro parênteses, a grande tragédia do século XXI, mãe com celular. Ai, meu Deus. Mãe com celular, porque se ela tá olhando para o celular, eu não tenho nada contra o celular, eu também tenho um celular. Usamos, não tem como. Hoje é a realidade da vida. Mas saudade dos anos 80. Virou um brother nosso. Hashtag saudade dos anos 80. Eu adoro quando o WhatsApp... anexo do nosso corpo. Eu adoro quando o WhatsApp sai do ar. Nossa, fala, meu Deus. Um dia limpo. Um dia limpo. Cuidado que foi anúncio de dia de terror. Tinha gente assim, meu Deus... Nossa, e ela falou isso, dá um... Perdão, vou usar um termo... Dá um é um novo cigarro. É um novo cigarro. É. Porque, na minha percepção, é um novo cigarro. O celular. É. Mas deixa... Pensa uma hora que o bebê tá querendo entrar dentro do olho da mãe para fazer o quê? Download. Já usando uma palavra do século XXI. Modernidade aqui, você vê? Vai. Então, ele tá lá fazendo downloads, ele tá sentindo a mãe, e a mãe tá passando o quê? Todas as suas impressões do mundo para aquele bebê que tá ali. Então, gente, ela não tá dando só mamar. Ela tá dando leite, né? Ela tá compartilhando com aquele bebê a sua impressão sobre o mundo. Que tipo de impressão você quer levar para o seu bebê? E a conexão também, né? Exato, essa é a conexão. É a conexão, o momento da conexão da mãe com a criança. Exato. Se a gente parar um tempo observando qualquer coisa que pode ser uma imagem bonita ou uma imagem que não seja tão bonita, você se conectar com algo vai fazer com que o seu corpo dispare uma série de sensações, uma série de hormônios. Ocitocina. Ou cortisol. Ou adrenalina. Ou endorfina. Sei lá, gente. Pode ser qualquer coisa essa. Então, e você nem sabe que você está liberando cortisol, adrenalina? Você não sabe que, dependendo de como você vai interagir com o seu bebê, você já está interrompendo uma conexão? E aí, depois, o filho vira adulto, não consegue se conectar com ninguém, não para num trabalho, não fecha um relacionamento, não consegue ser gentil com um animal ou com uma pessoa de uma raça diferente. E do que a gente está falando? Falta de conexão, que começou aonde? Aqui, gente, 30 centímetros. Eu tô assim, ó. Deu até pânico. O que passou? Pessoal, vou falar o quê? É uma reflexão nossa como ser humano. Como um sapiens. Então, isso é... É porque pensa, tá com o TikTok aqui, as dancinhas, que agora é só dança, é só isso, aí que o bebê tá assim... Tipo aquele gatinho. momento. Na hora que ele tá falando, sabe, viu a minha cabeça criativa? Veio o poder do agora. O poder do agora. Vamos ver o poder do agora. Na hora que você for tem assim, o poder do agora tá aqui, né? Exato. Eckhart Tolle que chama, acho que é um livro. É um livro fantástico. Ele fala que a gente tá sempre no futuro e nunca... Então, esse contato, o celular leva a gente... A desconexão. Essa desconexão. Exato. E a gente não consegue... Eu gostei desse termo, imprint.
Aí você imagina a cena. Tipo, eu adoro esse filme. Olha a cena. O bebê pedindo a conexão com a mãe. Exato. Certo? Ela aqui conectada com o quê? Com as empresas. Você é mais conectado. Você é mais conectado. Você é mais conectado. Sim. Então, quais são as impressões de um bebê que tá lá sozinho? Ele pensa que o mundo é isso. E depois ele faz o quê? Reproduz essa conclusão equivocada que ele tirou do mundo. Porque o mundo não é isso, gente. O mundo é conexão. Caramba. A gente não vive na selva, isolado do mundo. A gente está todo momento em conexão. Então, que raio de conexão é essa que a gente estabelece? E com as pessoas? E tá cada vez mais difícil de se expressar, né? Tá, gente, tá difícil. Tá Poderia ter isso, um programa educacional nas escolas, já na adolescência, não sei. Por exemplo, sei lá, na escola... Na universidade, nem ter... vai ter sobre isso aí, que viagem, você é ser humano. Então, existem pessoas que eu até conheço que já tentaram muito levar esse projeto pro mundo, mas sabe qual é o problema? Isso não dá dinheiro. E falar sobre isso não dá dinheiro, gente. Nem sei se vai dar audiência no programa de vocês. Vai ficar pra todo mundo. Isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro. A conexão, ocitocina, que é uma coisa que você gosta tanto. Ocitocina? Pra quê? Não, prefiro uma droga mesmo, mas... Eu tento me policiar, abraçar as pessoas do lado direito. Sim. Quando eu erro, poderia ter passado. Assim? De coração? Falam que você tinha que ficar 2 minutos, mas fica estranho você ficar abraçado 2 minutos. Hoje você é estupro. Você tá abusando, uma coisa. Mas eu já tentei fazer uma dinâmica dessa questão da ocitocina de coração. E você sente até um meio desconforto depois de 2 minutos. Você fala, não, que dá... Dá uma coisa esquisita. Né? Até fui campeão por causa do ocitocina. Olha só, hein? É o que eu tava contando pra ela do campeonato de hóquei. Não, ia voltar, igual que falou, eu cortei você na pergunta, eu tô voltando à janela sobre a casa de parto, é isso que você ia falar? Não, eu já falei da casa de parto, ela respondeu que é da questão de seguro respeitoso, né, no ambiente. Acho que tem muito a ver, que a gente começou aqui brincando sobre a respiração, né? Isso. Que até quando você fica com o bebê, fica... de colocar perto do coração. Aquela coisa de batimento. Sim, claro. Batimento cardíaco. É um som seguro, né? Porque a gente vê no parto... Respira. Minha curiosidade, qual é a da respiração nesse... Qual é? Qual carioca aí? Qual é, meu? Eu preciso dizer a vocês que talvez a impressão que vocês mesmos tenham sobre parto, sobre a respiração do parto, e a maioria das pessoas que nunca viram um parto, não seja tão real assim. Se a gente pegar a televisão faz um desserviço, porque, gente, o parto não acontece como acontece nos filmes, que rompe a bolsa e lava o chão. Não, pra gente ter uma bolsa que lava o chão, é uma coisa é uma exceção, não acontece assim. Ou sair correndo já pro hospital, chegar lá e nasceu, também não, propaganda enganosa. Ou agora eu posso assistir filme e falar assim, ela falava, não acredito que deve ser filme, isso é filme, vai ganhar Oscar. A não ser que seja um segundo parto normal, mas isso é tema para outro dia, outra história. Mas nessa imagem, né, do inconsciente coletivo aí das pessoas, o parto não acontece como acontece na televisão, né? Mas, de fato, isso é a importância da família, né? Porque a mulher vai respirar e o homem vai ter que respirar junto com ela. Porque se a mãe tá lá respirando, soltando o corpo e tá sentindo lá a onda da contração, e o pai tá... Não, vamos pro hospital, vamos logo, vamos tirar esse bebê daqui, porque, na verdade, né? E eu entendo, tá, gente? De novo, não estou fazendo uma crítica. É absolutamente assustador para um homem que não se informou para o nascimento estar no ambiente do parto. Também é crueldade. Colocar o pai lá, agora é livre. Você vai ter que entrar lá no parto e vai ver a sua mulher gritando socorro, né? Você é forte? Você pode desmaiar. Eu falei, não, eu sou... Tinha isso também. Um do lado, tipo, já é desmaiar? Tem isso também? Tem. Só um parênteses, isso é outra crueldade. Da mesma forma como existe um sistema que desempodera a mulher para o nascimento do seu próprio filho, também existe dentro do sistema pessoas que desempoderam ao próprio pai. Quem disse que um pai, ele desmaia no parto?
Quem disse? Você vai desmaiar no parto. Cuidado, ou seja, você é fraco, você não dá conta de Ele nada. quase fica assim, sai daqui do meu lado, cara. Sai pra lá, cacete. Eu vi Cemitério Maldito. Já vi um monte de coisa. Eu assistia Fred Krueger, Jason, esmagando cedo. Dá licença. Aí olha, desmaia. É filme, isso é coisa de filme. Não, tem gente que desmaia, mas assim, em 20 anos, um pai desmaiou até hoje, num parto, que eu tava. Eu gosto de estatística. É pouco, gente. Então, não é verdade que um homem vai passar mal necessariamente no nascimento do filho dele. Mas se ele já entra por essa porta do tipo, nossa, aí... Começam a colocar medo nele. Nossa, vou dar um bafão aqui, vou desmaiar. Olha, o cara não posso ver murcha. sangue. Né? Numa hora... Imagina, Tudo numa bem. hora onde ele tem que levar o seu poder para sua mulher, não é? Tem que ir lá dar conta daquela intensidade da mulher. Esse é o papel do homem no parto, tá? Que a mulher vai virar um vulcão. E o homem vai fazer o quê? Uma contenção amorosa para dizer, meu amor, eu tô aqui com você. Tenha a sua expressão, eu dou conta, eu tô aqui com você. E a mulher vai o quê? Se expressar. É isso que a gente precisa, é a combinação perfeita. Mas para isso precisa ter educação mesmo, porque senão não vai. Eu até esqueci que eu estava falando, porque a gente emenda um raciocínio já fecha, não é da respiração, da importância, que você respondeu, porque Isso. o homem tem que estar ali para acalmar, se não tiver Exato. também. Então, a respiração, isso não é só no ambiente do parto, tá? Eu sou defensora que todos nós reaprendamos a respirar. E, de novo, eu digo, a forma equivocada e patológica que a gente respira também tem a ver com a nossa primeira respiração. Eita, pega. Eita. Por exemplo, Divino só vou... Pai Eterno. Eu vou falar só uma informação para vocês que acho que é muito importante, né? Que quando o bebê nasce... Ele tá ligado por um cordão, certo? Tem a placenta coladinha lá no útero da mãe, tem o cordão, nasceu o bebê, tá ligado lá no umbigo. Esse cordão, ele pulsa. Né? É uma coisa muito bonita que você vê ele é grosso, mais ou menos com o dedão, ele é quente e ele pulsa, cheio de sangue, ele é vermelho. Mais ou menos, ele vai bater ainda por 7 a 10 minutos. Para quê? Para toda a arquitetura do corpo, do nosso corpo, todos nós fizemos isso, mas a gente se esqueceu, vai fechar um compartimento, abrir outro, e o bebê, ele teria de 7 a 10 minutos, uns bebês vão levar menos, outros vão levar mais, para o quê? Para fazer essa transição de uma respiração, aspas, pelo cordão, né, onde vem todo o aporte, né, sanguíneo lá da mãe, via barreira placentária, e aí ele vai fazer o quê? Fechar lá uma válvula do coração, abrir, na verdade, e vai começar a fazer a circulação por sua própria conta. Vai expandir os alvéolos pulmonares e vai começar a respirar. A maioria de nós, quem nasceu nas décadas passadas, com certeza aconteceu com todos nós, a não ser aquele que nasceu, ninguém viu, passou 7, 10 minutos, nasceu, aí vai cortar o cordão. Então, o que acontece hoje nos hospitais, infelizmente? Você clampeia o cordão com menos tempo de nascimento, né? Não vai esperar o cordão parar de pulsar. Então, existe toda essa coisa, né? Ou seja, isso aqui é como se fosse um corte na vida, sei lá, na minha cabeça veio, bloqueou alguma coisa aí. Alguma energia aí, algum fluxo. Exato. Exatamente, essa é a imagem Bizarro. daquilo que é o imprint, de você ser cortado da vida. Então, talvez todos nós aqui... Gente, eu tô até aqui sim. Eu tô com vontade de... regresso? Deixa eu regressar. Como é que eu nasci? Como é que eu nasci? Ver aquela luz, porque imagina uma luz chegando na Terra, assim. As pessoas precisam saber como elas nasceram. Porque isso vai explicar a vida da pessoa. Todos os desafios, todas as coisas boas que acontecem na nossa vida são um retrato do nascimento. Mas só para concluir, são um retrato do nascimento. Da gestação também, da concepção, né? Mas a gente está mais focado hoje no tema do nascimento, do parto, né? Então, pronto. Imagina que um bebê que ainda está fazendo essa transição, de repente, corta, né? E ele faz o quê? Asfixia. Ele não tem aquele tempo com calma para, ainda recebendo esse aporte de sangue da mãe, que manteve ele vivo os 9 meses na barriga.
E é como se a gente tivesse que fazer algo dentro do nosso corpo e a gente tivesse que fazer isso na asfixia. A gente vai fazer, somos todos sobreviventes. A gente vai conseguir fazer isso e ainda vai ter sucesso na vida. Olha nós aqui. Sim, a gente ainda vai se tornar pessoas incríveis. Se nasceu no Brasil, aí então... aí, cara... formado em Harvard, não adianta. Tem que ser estudado. Pergunta, onde você formou? Formei no Brasil. Brasileiro, eu sou sonhador. Eu sou sonhador, né? Brasileiro é sonhador. Claro. Eu estou fazendo uma caricatura, né? Uma caricatura que todos nós somos inteligentes, vocês são lindos, né? Com todo respeito. Obrigado. É bom ser velho que você pode elogiar quem você quiser. As ideias. Fiquei com vergonha. Já é rosa. Então, a gente dá certo na vida, mas será que a gente precisa... dar certo na vida a partir de uma entrada da sobrevivência? Será que a gente não poderia começar a vida vivendo de uma forma da fartura, gente? Fartura, eu tô falando de fartura em todos os aspectos. Fartura de amor, fartura de dinheiro, de disposição pra vida, gente, porque a vida é muito bonita. Bons restaurantes, boas viagens. Isso, bons vinhos. Que delícia. Ano sabático, aí vai fazer tudo, né? Produção, tem um vinho aí? Então, gente, tô falando de fartura. A gente não tá na moda falar de abundância. Gente, abundância exponencial, né? Deixa a criatura sentir abundância, fazendo o seu processo interno de uma forma o quê? Tranquila. Pra quem vai fazer um menino ficar asfixiado lá pra começar a vida já... Mas agora minha curiosidade... Eu tenho outra curiosidade, vai. É sobre isso? Ou você vai abrir outra janela? Ele vai abrir outra janela. Se você abrir outra janela... Ô, jovem, veja vai, só. Jovem Padawan, vai. Mas, por exemplo, um gineco, ele não recebe essas informações, porque estuda, médico estuda pra caramba, mas por que esse ponto, que é como diz o povo lá, detalhe tão importante, no meu ver aqui, importante da maneira que você tá falando. Mas esse ele tá incomodado com... É porque a sensação que eu tive foi... É isso. A sua vida é... você nasceu? Peraí, já vai nascer no hard. Vai. Agora ele pode vir, vem pro mundo aí. Então, veja, do ponto de vista da evolução da espécie humana, nós estamos... Vocês podem falar assim, não, esses caras são... Ele tá meio abalado. Nem parecem adultos, mas não é, a gente tem que usar o humor, mas não é possível um negócio desse. Então, assim... No fundo, a gente está começando como espécie humana, como cultura de desenvolvimento. Se a gente pegar todas as épocas culturais, a gente ainda está na adolescência. A gente está na adolescência. Quando que a gente começou a falar sobre reciclagem de lixo? Essa coisa da camada de ozônio? Gente, até hoje eu vejo gente jogando lixo na rua. Então, a gente está o quê? Adolescência, em termos de desenvolvimento da espécie humana. Então, a gente começou a se despertar para isso não faz muito tempo. E, infelizmente, sempre que aparece uma coisa nova no mundo, ela vai rebater o quê? As coisas antigas. E quem está lá defendendo aquilo com unhas e dentes, o que eu também não critico, né? Por exemplo, existe... Eu não quero abrir mais nenhuma janela, mas existe, por exemplo, um procedimento que se chama episiotomia, que é um corte, né, no períneo da mulher. O períneo é o espaço entre a vagina e o ânus. Por muito tempo se acreditou que era um favor fazer isso para a mulher e um favor para o bebê, que sairia mais fácil. E de verdade ele sai, tá? Se você pegar uma tesoura, um bisturi e cortar lá o períneo da mãe, vai acontecer isso, mas... E por muito tempo foi praticado esse tipo de obstetrícia. Gente. Até que alguém falou, mas será que isso é mesmo bom? E aí o que aconteceu? Novos estudos. Muitos anos depois, alguém fez um estudo com um N realmente significativo para dizer, não, acho que isso aqui não é bom, não. Não é bom, não é necessário para o bebê. Pegar trilhões, aí... Isso não é bom para a mulher. Então, agora, o que a gente faz? Gente, um trampo para o quê? Para refazer uma
mentalidade que por muito tempo defendeu que isso era bom. Então, eu de novo digo, não critico, porque a pessoa, ela estudou aquilo, ela acha que aquilo é realmente bom. Mas, gente, não dá pra gente, né? Reciclar, não, olha, novos estudos, vamos estudar? Será que dá pra gente estudar um pouquinho mais e experimentar fazer uma coisa diferente sem se sentir tão ameaçado? Eu acho que isso é possível, não é? Então, só para dar um exemplo, né, de que como é difícil que a gente largue hábitos antigos. E se eu perguntar para vocês, vocês com certeza têm algum hábito antigo aí, que vocês ficam na luta dia a dia, fazendo o quê? Repetindo. Eu vou falar duas coisas. Não precisamos entrar em detalhes. Ela vai falar de torta de limão. Torta de limão e gorgonzola. Gorgonzola, tô contigo. Sabia que você ia falar torta de limão, cara. Então, a gente não pode ser hipócrita de criticar as pessoas que têm uma resistência para isso, porque nós também fazemos isso, não é? Mas, né, será que dá para a gente se convidar a ter um olhar um pouco diferente e, de preferência, olhar para quem está à sua frente? No caso, nós estamos falando do quê? Da mãe, do bebê e do pai. E repensar se tem alguma coisa que você pode mudar, mesmo que você tenha que rever algo que está lá instituído em você, às vezes é 20, 30, 40 anos. Será que o evento do nascimento realmente faz merecer que a gente se dedique mais a pensar o que você está fazendo nesse ambiente? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu tô assim, sabe quando você tá... Como você está se sentindo? Agora é uma pergunta de psicóloga. Porque assim, ó, eu fui pai com 24 anos. Uau. Tinha um tipo de consciência. Agora com 41 eu olho e falo, sendo pai de novo... Seria totalmente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. Eu tô, tipo, pegando os dados aqui e formulando. E eu ia fazer uma pergunta e eu esqueci. Calma, vou soprar. Ele cortou tanto que eu esqueci. Ela vai voltar. Ela vai... Venha. Vai. E você, tá mudando, Glauco? O que você é? Olha, eu aprendi muito com ele. Ai, que bom. Com certeza, né? Porque eu fui não tão novo quanto ele. Ele quis avançar o sinal. Falei, pô, espera um pouco pra gente ter junto, pra crescer junto. Não tem como, né? Afinal, ele nasceu antes, não é o gênio que nasceu antes, então ele tá na frente. 5 minutos. 5 minutos. Mas, ó, pai de menina, não tinha como ser diferente. Não, você vai ter um menino, eu vou ter menino. Não tem como, não tem como. Ah, lembrei. Pronto. Agora que eu ia... Não, mas vai você. Aumentou a procura das mulheres por parto normal? Muito, graças a Deus. Que bom, amém. Muito. Mas que fica naquela vontade e mantém, termina ou... Eu arriscaria dizer, se uma família chegar num profissional consciente, ela vai se sentir encorajada a seguir com o seu desejo. Se chegar... Ela vai continuar. Se ela se sentir apoiada, se ela se sentir informada, se ela se sentir encorajada, ela vai até o fim. O que não quer dizer que vai nascer de um parto normal, tá, gente? Porque tudo pode acontecer. A gente trabalha muito isso, mais hoje do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei, há 20 anos atrás, não tinha essa... agora, se eu estudo, eu vou conhecer sobre parto, eu vou procurar a equipe, né, que me apoia nisso. Então, logo, cabeça... né, linear. Não, logo eu vou ter minha experiência de parto normal. Não é assim que funciona. Hoje a gente tem que levar um tempo, né, dedicar para as mulheres. Olha, não é assim que funciona. Né? Nós não temos o domínio sobre isso. Por mais que a gente queira dominar tudo hoje na nossa vida, cara, nós estamos falando de uma coisa que ainda a gente não tem o poder. E eu desejo muito que a gente nunca tenha. Porque a gente está mexendo, né, usando um termo bem chulo, na cumbuca. Então, cuidado, não vá se meter a querer controlar também isso, porque a gente não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a mulher, ela engravidou, pronto. Ela tem a fisiologia dela, né, preparada para isso. Poderá não querer, mas ela tem a fisiologia preparada. Se ela fizer um bom pré-natal, um pré-natal de baixo risco. E é uma coisa aí muito incrível, porque a gente se descobre grávida. Claro, isso não acontece com todas as mulheres, né? Aliás, tem uma realidade muito
muito trágica e triste de mulheres que nem sabem que estão grávidas e não fazem pré-natal e chegam lá no hospital, tá nascendo a criança, nem sabia o que estava acontecendo, mas eu não estou falando sobre isso hoje, eu estou falando das mulheres que engravidaram, fizeram um pré-natal. É um pré-natal de baixo risco? Ela está sendo apoiada? Ela vai caminhar para a experiência do parto. Se ninguém atrapalhar, ou no meio do caminho não acontecer algo que pode ser um acidente, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Sei lá, apareceu uma questão de uma patologia lá no meio da história, né? Vamos tirar isso, né? Estou falando de um parto, de uma gestação que vai evoluir fisiologicamente. Ela vai entrar em trabalho de parto. Umas com 37, outras com 38, 39, 40, 41 e 3, 4 dias, ela vai entrar em trabalho de parto. Pronto. O que eu estou falando que é importante e é o que eu mais acredito que seja um evento transformador para todos, é o trabalho de parto. O trabalho de parto é realmente, eu brinco que vale por 20 anos de terapia na sua vida. O trabalho de parto? Trabalho de parto. Se o bebê vai sair pela vagina ou vai precisar de uma cesárea, gente, eu não estou falando sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque assim... tá tudo bem, porque a gente não sabe. A gente não sabe se o bebê vai nascer por parto normal ou vai nascer de cesariana. O que a gente sabe, se a família é muito bem apoiada e as coisas estão fluindo muito bem, olha, de 85% a 90% vai conseguir o seu parto normal. Então, eu adoro matemática. A gente não está falando de, talvez eu tenha uma chance. Não, a gente está falando de um número alto. A Leila tá meio Pitágoras. 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 Como é que é? Os números não mentem. Não mente. Foi meu chefe que falou isso. Não, foi Pitágoras. Foi Pitágoras falou isso aí. Os números não mentem. Não mente, não tem como mentir. Gente, é estatística. Então, eu adoro um parto normal, mas eu gosto de estatística. Por quê? Porque a estatística ela combina com a nossa mente moderna, que é o quê? Coisa concreta. Então, qual é a coisa concreta? Se você não meter o dedo onde você não foi chamado, se você respeitar o ambiente do parto, a chance desse bebê nascer é altíssima. Então, por que a gente não pode respeitar isso? Eu ia ter uma curiosidade. Sim. Parteira entra em atrito, então, com não é atrito, entra em conflito com conduta em relação ao gineco? Então, eu diria que uma boa parteira nunca entra em atrito, porque o nosso caminho é o caminho do amor. Não é o caminho... Nossa! Vem cá, deixa eu dar um tapa de bem. Tapa na cara. Pelo amor de Deus. Você tomou essa que você tomou aquele... O morrinho, sabe? Não tem nem espaço. Ai, caramba. Você tava no cenário. Tomei, tipo no videogame. Caramba. Gente. Nossa, manda mensagem. Não, porque às vezes você pergunta a pessoa, aciona o Super Saiyajin, emoção no isqueiro, começa... Perfeito. Não quer dizer que a gente... de fato, não concorde com a conduta. Não quer dizer que a gente não vai para casa depois chorar. Eu preciso de um tempo. Porque é isso, gente. A gente não concorda. A gente não vai entrar no debate. Por quê? Porque o bebê não precisa de debate. O bebê também precisa de amor. Então, a gente não vai piorar aquilo que talvez não vai ter uma cura naquele momento. Você não vai a lugar nenhum. Entrando em conflito com algo que está fora do seu controle. Por isso eu estou adorando vir aqui falar com vocês e com as pessoas. Nós também estamos felizes. Não, eu estou até emocionado porque eu e minha esposa na época fomos vítimas. Sim. Total. Exato. Então, nós porque minha filha, graças a Deus, tem saúde, não tem que reclamar, alegre, faz jus ao nome, Beatriz, que traz a luz. Mas como seria a Bia vindo no mundo? A chegada, né? A chegada dela no mundo natural. Como a gente, né? Exato. Mas o bebê nasce falando, fala assim, ô meu amigo, eu tava chegando aqui, você tá azedando meu limão. Tem um meme desse na internet. Tem. Pô, a minha entrada nesse planeta, você tá ferrando tudo. É uma foto muito incrível, né? Porque... Assim, para quem não é do ramo, que nem eu vejo uma cabeça saindo pela vagina, eu falo, ai gente, que coisa maravilhosa. Mas não é assim para a maioria das pessoas, porque é impactante. A gente não vive uma sociedade, por exemplo, onde as crianças fazem parte do nascimento, a não ser que estão num parto domiciliar.
Não é? Uma criança não vai no hospital ver a sua mãe parir. Então, quando você vê uma cabeça saindo da vagina, você está o quê? Vendo uma coisa tão concreta, não é? Que é impactante, mas tem esse meme falando, a cabecinha do bebê olhando lá para o médico, falando assim, dá para você tirar a mão daí? Eu só quero sair, então dá pra você não me atrapalhar. Daí, cara, tá Agora você falou uma coisa sobre a questão de parto domiciliar. Nossa, é gêmeo. Eu tenho que vir um dia só pra falar sobre isso. Eu não, mas pensei a mesma coisa. Que a gente tá chegando no final, passou tão rápido. Não é seguro? Acho que é a última pergunta aqui pra gente chegar no final. Pra gente chegar no final. Não é seguro um parto normal? Para responder essa pergunta, eu preciso mais do que 2 minutos. Né? Mas desculpa, cara. Eu gosto de estudo, eu gosto de estatística. Vai chamar pra ele é Pitágoras. Estatisticamente falando, são os estudos. Não é a minha visão romântica do parto, porque eu também tenho a minha visão romântica do parto, claro. É canceriana, por acaso? Não sou canceriana. Não, ia ter pitadinha de drama. Porque ela começou a chorar. É canceriana. Ai, cancerianos. Do ponto de vista, né, dos estudos, não tem diferença em termos de seguridade de um parto de um bebê que nasce em casa para um parto no hospital. E eu ousaria dizer, talvez possa trazer estudos que comprovem sobre isso, que da forma como os partos acontecem no hospital hoje e pelo tipo de intervenções que acontecem, você acaba aumentando a inseguridade do parto quando você tem um bebê no hospital. De novo, estou falando de uma população de mulheres que são mulheres saudáveis, bebês saudáveis, gestação de risco habitual. Porque sempre eu ouço assim, mas no passado morria muita gente em casa, meu Deus, ainda bem que veio assim. Então, morria por quê? Porque estava lá no mesmo pacote o que os 15% de mulheres que têm uma patologia vai morrer mesmo se não tiver um atendimento adequado. Vai morrer mesmo. Aquela parteira da Rua 13 lá, você viu que ela começa assim, né? Exatamente. Então, vai morrer mesmo. Mas a diferença é que, isso é outro assunto polêmico, né? Que quando morre no hospital, ou tem uma intercorrência no hospital, o hospital estava salvando. Quando estava em casa, essa parteira aí, que, né? Consequente, queria matar o bebê. Eu fiz esse comentário porque... A língua do povo é o chicote divino. Por isso eu digo, de fogo por aí. Assunto de saúde pública. A pessoa pode nunca ter um parto em casa. Aliás, nós temos o direito de ter o parto aonde a gente quiser, da forma que a gente quiser. Ninguém tem o direito de criticar ou julgar, mas pelo menos conheça como é. Então, parto em casa é seguro, desde que você seja assistido, claro, e preparado para isso. Cara, tenha o seu filho feliz e contente na sua casinha. Porque é o ambiente. Peguei. Isso, pegou! Vou ler mais sobre o Kurt Love. O alemão. A gente chegou no final. Maravilhoso. Okay. Pessoal, de novo, eu sempre falo, né? O Júlio ou eu, os dois. Se você gostou, por favor. Compartilha, por favor. Compartilhe. Se você tem um amigo que é pai, assim como eu fui. Tem vários aí, primeira, segunda. Que sofreu crueldade, assim como crueldade emocional. Prestem bem atenção. A diferença é que tá passando um filme na minha cabeça enquanto aqui o lado direito, o esquerdo, a esposa chorando. Tá passando um filme na minha cabeça. Compartilhe isso, por favor, de coração. Né? E assim, as informações sobre a doutora estarão na descrição do vídeo. Sobre quem? A doutora. Eu não sou doutora. É o hábito de representante, Leila. Ele é representante há anos. Há tempo de anos. É o doutor. É vista de linguagem. O tá e o né, eu tenho que tirar. É o tá, então, tá, né. Tem que tirar, eu tenho que tirar. Tem que tirar isso aí. Que mensagem você deixa... Aí você tem que olhar para aquela câmera. Aquela câmera ali, ó. Aquela minha aqui, a do Juliette aqui ia ser ali. Eu vou virar aqui, ó. Que mensagem você dá para esses pais, né? Quem quer... Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, quero construir uma família. Segundo, terceiro, não, eu quero... Que recado você dá para os nossos ouvintes? Olha que lugar que eles me colocaram agora. Olha que os caras... Podia ter falado antes, essa a gente não falou para ela. Então não vai comentar. Mas é que você falou tanta coisa bonita que a gente dá para fazer um... Produção, faz corte aí, hein? Não vem, não. O que eu falaria para as pessoas? Eu falaria que... O evento do nascimento, ele é o evento mais importante da nossa vida. E ele merece
realmente que a gente se dedique a ele com tudo aquilo que a gente deseja, né, para a nossa vida. Respeito, amor, conexão, muita ocitocina. Muita ocitocina. E para isso, hoje em dia, aqui no Brasil especialmente, a gente precisa se informar. Perfeito, Precisa frequentar os grupos, precisa compartilhar. Escutar o Santa Cast. Que inclusive o parto domiciliar é seguro, que tem UTI, não tem tudo? Tem tudo. Me chama um dia que eu faço questão de vir falar só sobre isso aqui, gente. Tá vendo, pessoal? É seguro. Eu posso trazer fotos para mostrar para vocês do nosso material, sabe? De tudo que envolve. Leila, traz o próximo. Não, é Nossa, sério. gente, é sério. Demorou. Eu quero muito. E vai ficar para próxima, pessoal. Nós somos gêmeos. Vai falar sobre gêmeos. Eu vou deixar, como é que chama, Gal? Com uma deixa, que ela vai falar sobre como é que é gêmeos harmônicos. Isso. Mas eu me lembrei de uma frase, talvez seja dessa forma que eu... Que vai fechar? Esse já falou de tanta coisa. É uma frase de aqui, Michel Audin, que é um obstetra francês, e ele disse assim: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E eu tô com ele sempre. Caramba. Ele é minha inspiração. Não, tem que ficar até de pé. Não, gente, para! Gente, obrigado de coração, gente. Obrigado mais uma vez por essa audiência. Eu que agradeço. Até nossa, brasileira. foi muito Obrigado. bom. Namastê, pessoal. Vocês são ótimos. Obrigado. Tchau.